E aí vamos estudar química, tá preparado? KKKK, simbora. Legal! Bem louco! Bem, vamos iniciar nossa aula falando um pouco sobre o átomo, sobre como surgiu a ideia de átomo, quais os termos que foram aplicados ou atribuídos ao átomo. Primeiramente, a pergunta que não quer calar: do que as substâncias são feitas? Do que você e eu somos feitos? Primeiro, a matéria tal qual conhecemos é formada por partículas extremamente pequenas, conhecidas por átomo. Então, a nossa forma de expressar aquilo que compõe a natureza, aquilo que compõe a nossa estrutura, atualmente nós conhecemos e classificamos por átomo. Imagine só a substância água. Nós necessitamos dela como elemento essencial à vida e à manutenção dela. A água é formada por uma substância chamada H2O. Porém, essas substâncias são formadas por átomos. Eu vou colocar aqui ao lado para que você consiga compreender o que eu quero dizer. Então, eu tenho a substância água, que é a substância H2O, e ela é formada por átomos. Assim como a água, como esse exemplo, tudo que existe na natureza é formado por átomos. Animais, plantas, qualquer coisa que existe na natureza são formados por partículas. Estas são chamadas de átomos. Mas quando surgiu essa ideia de átomo? Desde a Grécia Antiga, filósofos como Leucipo e Demócrito já tinham idealizado que a matéria deveria ser formada por partículas indivisíveis, ou seja, os átomos. Então, na prática, a palavra átomo quer dizer indivisível. Então, essa ideia surgiu lá nos tempos antigos, no tempo da Grécia Antiga, e foi uma ideia desenvolvida por filósofos, especificamente Leucipo e Demócrito. Outros filósofos vieram depois deles. Porém, esses são datados pela história como os primeiros filósofos a atribuírem uma ideia do que seria formada a matéria. Então, entendemos que os átomos são formados por partículas. Estas partículas, segundo a concepção filosófica, eram indivisíveis. Leucipo e Demócrito deram um start ao estudo da matéria e do que ela é formada. Agora vamos analisar de forma resumida a evolução do modelo atômico, e aqui eu coloquei para vocês, utilizando a expressão moderna, está na moda, timeline, isso mesmo, uma timeline do desenvolvimento dos modelos atômicos ao longo da história. O primeiro modelo atômico criado no século XIX foi o modelo de Dalton. Esse modelo ficou conhecido como modelo bola de bilhar. Esse modelo representa o átomo como uma esfera maciça e positiva. Logo após, surge um outro modelo, que foi o modelo de Thomson. O modelo de Thomson agora aprimora ainda mais o modelo de Dalton, e ele é considerado um modelo classificado assim, como pudim de passas. Eu, particularmente, não entendo muito por que ele seja um pudim de passas. Talvez, na sua representação plana, né, ele representasse um pudim, não sei, mas foi assim que ele foi classificado. Então, o modelo de Thomson seria uma esfera maciça, positiva, e nela a presença de partículas negativas. Temos partículas positivas somadas às partículas negativas. Esse foi o modelo proposto por Thomson. Logo após, surge o modelo de Rutherford, um modelo mais sofisticado, mais aprimorado, e esse modelo consegue agora identificar algo que os outros modelos não identificaram. O átomo não é maciço nem contínuo. O átomo é formado por um núcleo denso e pequeno, e ao redor dele uma longa região, uma vasta região do espaço, onde estão partículas chamadas de elétrons. Ou seja, Rutherford ele desenvolve a ideia de eletrosfera. Eletrosfera, uma região do espaço onde lá estarão os elétrons. E veja que, com o passar do tempo, a evolução vai acontecendo. Os instrumentos de análise científica vão se aprimorando e vão sendo feitas novas descobertas. Logo após surge o modelo de Bohr. O modelo de Bohr
representa o átomo agora de forma ainda mais organizada do que em relação ao modelo de Rutherford. Bohr estabelece o conceito de camada eletrônica, ou seja, cada região ao redor do núcleo é uma camada eletrônica e lá os elétrons estão girando ao redor do núcleo. Veja que é um modelo um pouco parecido com o modelo de Rutherford. Esse modelo ficou conhecido como modelo de Rutherford-Bohr. A título de informação, algumas lacunas ficaram por ser respondidas desse modelo, tanto do modelo de Rutherford como no modelo de Bohr. Então, para somar a ideia desses modelos atômicos, surge então o modelo de Sommerfeld. Sommerfeld, um cientista, ele desenvolve um modelo atômico onde ele consegue aprimorar os conceitos estabelecidos por Bohr e por Rutherford. O seu modelo agora estabelece que há ao redor do núcleo uma eletrosfera, mas dentro dessa eletrosfera e dentro dessas camadas eletrônicas existem micro-regiões chamadas de orbitais. Então veja bem, cada região ou micro-região possui a capacidade de armazenar certa quantidade de elétrons. Sommerfeld, em seu trabalho, estabelece então os 4 subníveis eletrônicos, S, P, D e F. Cada subnível eletrônico com uma capacidade distinta de comportar elétrons. Agora, atualmente, o modelo utilizado ainda é o de Sommerfeld, porém, falta o seu. Esse modelo, sim, é isso mesmo. Com o passar do tempo, os modelos estão sendo revisados, estão descobrindo ainda coisas que esses modelos não conseguem explicar no mundo físico. Sendo assim, é possível que no futuro surja, quem sabe, um novo modelo atômico para explicar a natureza, seus fenômenos, suas variantes, suas qualidades. Então, meu amigo, falta o seu. Talvez você seja um grande gênio, um expoente do mundo físico, da física ou da química, capaz de desenvolver um novo modelo atômico. Linus Pauling, outro personagem importante que vamos falar aqui no nosso estudo. Ele desenvolveu 4 coisas, aliás, ele recebeu 4. Vamos falar de Linus Pauling. Agora vamos considerar sua contribuição para a química e a sociedade. Primeiro, ele é considerado o pai da ligação química. Segundo, ele é o criador do diagrama de Linus Pauling. Terceiro, ele desenvolve o critério de ordem crescente de energia dos subníveis, teoria que foi estabelecida por Sommerfeld. Lembrando que os subníveis são os 4, o S, o P, o D e o F. Então, ele estabelece uma ordem crescente, e a ordem crescente é exatamente essa que eu descrevi, S, P, D, F. Então, se eu fosse perguntar para você, considere o subnível de maior energia, você ia dizer subnível F. Considere o subnível de menor energia, subnível S. Então, Linus Pauling, ele conseguiu estabelecer essa separação de níveis de energia. E quarta contribuição, Linus Pauling foi Prêmio Nobel da Paz. Ele foi um ferrenho opositor à criação de armas nucleares para serem utilizadas na guerra. Então, veja que esse personagem não só contribuiu para o estudo da química como ciência, mas também para a sociedade, tentando promover de certa forma a paz, por meio dos recursos legais que haviam na época. Agora, eu faço uma pergunta. O que é esse tal do diagrama de Linus Pauling? Veja bem, esse diagrama que está aparecendo na tela é o nosso objeto de estudo. O diagrama de Linus Pauling, ele procura estabelecer, em ordem crescente de energia, a distribuição eletrônica dos átomos. Ou seja, todos os elementos químicos na tabela periódica, atualmente são 118, podem ter seus elétrons distribuídos seguindo uma certa ordem, uma certa distribuição. Esse diagrama que a gente está vendo aqui, ele nada mais é do que o diagrama de Linus Pauling. O diagrama é considerado complicado por alguns estudantes. Alguns estudantes, assim como você talvez, considerem ser complicado. Porém, ele tem uma proposta de auxiliar na distribuição dos elétrons pelos subníveis da eletrosfera. Então aqui a gente tem as camadas, camada K, L, M, N, O, P, Q. Essa contribuição a gente já viu. Foi lá do modelo atômico de Niels Bohr. O modelo atômico de Bohr estabelece as camadas eletrônicas. Aqui nós temos o número de elétrons. Cada camada pode ter um máximo de elétrons. Então veja bem, a camada K pode ter no máximo 2 elétrons. A camada L pode ter 8. A camada M pode ter 18. A camada N pode ter 32. O O pode ter 32.
O P pode ter 18, o Q pode ter 8, ok? Cada camada também pode ser representada por um numeral. Por exemplo, a primeira camada, que é a camada K, pode ser representada pelo número 1, que é o nível 1. Camada L, nível 2. Camada M, nível 3. N4, O5, P6, Q7, ok? Então, cada camada pode ser representada por um nível. Sendo assim, podemos analisar de forma bem técnica o primeiro nível eletrônico. Vamos lá. Veja que o diagrama de Linus Pauling ele é organizado em diagonais. Cada setinha dessa representa uma diagonal. E aqui é a ordem que você irá seguir quando for fazer uma distribuição eletrônica logo mais. Vejamos, o numeral 1 ele indica o nível. Estamos no nível 1. Portanto, vou colocar uma setinha para cá para a gente classificar. Quem é o nível 1? É a camada K, ok? Quem é o subnível S? É o subnível de menor energia. O subnível de menor energia pode ter no máximo 2 elétrons. Isso aqui a gente vai ver logo mais. Então, ó, se eu tenho o número 1 que representa a camada K e eu sei que eu tenho o subnível S que pode ter no máximo 2 elétrons, esse 2 aqui ó, está indicando o que? Especificamente, está indicando o número de elétrons, que são 2 elétrons. Então, eu tenho o número 1, camada K, o S, subnível S, que é o subnível de menor energia, e o 2, o expoente, ele é um indicativo da quantidade de elétrons. Então, veja bem, a primeira camada pode ter o subnível S e pode ter no máximo 2 elétrons. E assim a gente consegue ligar as informações. Ó. Camada K pode ter no máximo 2 elétrons e o seu nível é o nível 1. Então aqui você consegue analisar e interpretar como cada termo desse aqui do diagrama pode ser representado seguindo a ordem e o critério das camadas eletrônicas, tá bom? Agora, vamos analisar aqui, por exemplo, no nosso quadro Treino Duro, Prova Fácil, o elemento químico cálcio. O elemento químico cálcio, ele tem número atômico 20 e ele está no estado fundamental. Outra informação relevante para nós é que aqui ele fala sobre camada de valência. Primeiro, quando ele fala o número de elétrons da camada de valência, o que quer dizer camada de valência? Cara, a camada de valência é a última camada do átomo. A camada que faz ligação química. Sim, meu amigo, é a última camada, é ela que faz a ligação química. Então, a última camada é a camada de valência. Agora, o cálcio, ele tem número atômico 20, o Z igual a 20. Mas o que é o Z? O Z, ele indica o número de prótons. O Z, ele indica o número de prótons do átomo. Prótons nós já vimos, são partículas de carga positiva. Ora, se ele está dizendo que o elemento cálcio está no estado fundamental, significa dizer que o átomo de cálcio está no estado neutro. Se ele está no estado neutro, então a quantidade de cargas positivas deverá ser igual à quantidade de cargas negativas. Então, eu posso dizer que o cálcio também vai ter 20 elétrons. São partículas negativas. Agora, vamos fazer a distribuição seguindo aqui o diagrama de Linus Pauling. Está aqui no canto, na parte inferior, e você tem que fazer devagar, olhando as diagonais, considerando a ordem das diagonais. Ó, aqui é a primeira diagonal, aqui é a segunda diagonal, aqui é a terceira, tá ok? Para que você consiga fazer a distribuição corretamente. São 20 elétrons que nós vamos distribuir em cada uma dessas camadas. Então vamos lá. Camada 1, subnível S, 2 elétrons. Olha só, já cumprimos aqui a nossa primeira diagonal. Agora vamos para a segunda diagonal. Nessa segunda diagonal eu tenho 2S2, então vamos completar aqui. 2S2, ok? Já distribuímos 4 elétrons, faltam 16. Vamos continuar. Agora eu vou para a terceira diagonal. Terceira diagonal. Olha quem vem na terceira diagonal, primeiro termo, 2P6. 2P6, ok? Então aqui já distribuímos 10. Quem vê depois do 2P6? 3S2. Vou colocar aqui 3S2, ok? Então, ó, já fizemos aqui a terceira diagonal e já distribuímos já. Cada expoente é uma quantidade de elétrons, então vamos somar. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Faltam 8 elétrons, então vamos continuar distribuindo para completar os 20 elétrons, né? Saímos da terceira diagonal, agora a gente vai para a quarta diagonal. Então, ó, na quarta diagonal eu tenho 3P6. Vou continuar aqui a nossa sequência. 3P6. E depois do 3P6 eu tenho 4S2.
S2. Então, veja, agora eu distribuí os 20 elétrons. Vamos somar aqui, na verdade eu vou até mudar de cor para facilitar a visualização de vocês, tá bom? Então, ó, vamos contar a quantidade de expoentes aqui, ó, a quantidade de elétrons que está representada nos expoentes. 2 mais 2 são 4, 4 mais 6 são 10, 10 mais 2 são 12, 12 mais 6, 18, 18 mais 2 são 20. 20 elétrons. Atingimos a nossa meta. 20 elétrons, ok? Então, esse elemento químico aqui, o cálcio, está devidamente distribuído. Os seus elétrons estão devidamente distribuídos em cada camada. Agora, a pergunta é, o número de elétrons da camada de valência, da última camada do átomo de cálcio no estado fundamental é... Então, qual é a última camada? Tá na cara, né, pessoal? É o último nível, o nível 4. 4 é a última camada. Então, quantos elétrons eu tenho na última camada? Resposta é só olhar para o expoente que nós temos na camada. Então, na última camada teremos 2 elétrons. Esse é o nosso gabarito. Essa aqui é a nossa resposta correta. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido essa aula, que vocês possam colocar em prática esse assunto. Se você gostou, por favor, deixe o seu comentário, deixe a sua sugestão, tire suas dúvidas, coloque aí para que a gente possa acompanhar e dar um feedback para vocês, tá bom? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima, se Deus quiser.